Olá, hoje gostaríamos de conversar um pouquinho a respeito do perdão e também a respeito da indulgência. Para poder começar a conversar um pouquinho mais sobre esse assunto hoje, eu acho que seria interessante a gente contar uma história. Uma história verídica que aconteceu com Gandhi, na época que ele era vivo. E como todos sabemos, o Gandhi fez uma verdadeira revolução, não armada, mas diversas pessoas, principalmente dentro do governo indiano, principalmente dentro do governo britânico, tinham um verdadeiro ódio, uma repulsa pelo Gandhi, justamente pelos movimentos sociais que ele fazia e pela procura do bem da população. Em um determinado dia, conta-nos a história que o entrevistador perguntou para o Gandhi: então Gandhi, você perdoa todas as pessoas que lhe ofenderam até hoje? E ele disse: não, nunca perdoei nenhum deles. Então todo mundo ficou aterrorizado, como assim o Gandhi nunca perdoou? Então ele complementou a frase e disse: não, eu nunca perdoei porque nunca me senti ofendido. Não se sentir ofendido é indulgência. Isso que significa indulgência. O indulgente é aquele que não se sente ofendido, que quando percebe os defeitos de outra pessoa, ele evita pensar nelas, evita valorizar esses defeitos. Ele vê esses defeitos como uma característica da pessoa. Ele valoriza mais o lado bom, o lado positivo que todos temos, do que aquela inferioridade pontual que ele pôde observar. E quando ele observa essa inferioridade da pessoa, ele tenta atuar como advogado da pessoa perante a sua própria consciência e perante os outros. Então ele justifica aquela pessoa perante os outros. Ela esconde o mal que ela observou. Ela evita entrar na maledicência. Ela então entra num processo de indulgência com aquela pessoa, se torna advogado dela. Mas num ato de compaixão, um ato de bondade, de carinho, de verdadeira compreensão do fundo do coração. E é isso que a gente percebe que o Gandhi teve. O Gandhi ele foi indulgente com os britânicos, indulgente com os companheiros todos que lhe cercavam. Ou seja, ele nunca precisou retirar aquela chaga negra no seu coração, pois ele nunca permitiu que ela se instalasse lá. Automaticamente ele observava os defeitos do outro e tentava dar o seu melhor para que aquele defeito não ficasse ressaltado. Ou seja, antes de pensarmos no perdão, temos que entender a indulgência. O ser que não é indulgente, ou seja, o contrário da indulgência, é justamente a pessoa que é muito exigente, a pessoa que tem a rigidez. A rigidez é o contrário da indulgência. O rígido, ele observa o outro e ele procura o ponto negativo do outro, ao invés de procurar o lado bom que ele tem para nos oferecer e que, repetindo, todos temos. Então esse ponto é muito importante. Evitar a rigidez nos pontos de vista. Evitar rigidez nas suas crenças políticas. Evitar rigidez nas suas crenças religiosas. Evitar rigidez na sua forma de observar a sua família, o seu trabalho. Evitar rigidez observando e analisando o seu país em que você vive. Evitar rigidez avaliando o prefeito, avaliando o município, avaliando quem quer que seja. Mas aí nós entramos em uma outra questão, que é a questão do julgamento. Jean, como posso ser indulgente se a minha própria mente naturalmente já julga? E aí entra a grande questão. O problema não está em julgar, ou seja, observar os defeitos do outro, mas sim em não trazer esses defeitos para um colorido especial na sua mente. Porque quando você colore demais esse defeito, ele se memoriza muito na tua mente e no teu coração. Você se aprisiona a esse defeito e então você julga a pessoa em demasiado. E ao lhe julgar, quando você conta para os outros ou pensa muito a respeito disso, você está entrando mais do que num julgamento, você está entrando numa condenação. Ou seja, o problema não está em observar e em diagnosticar, ou seja, em julgar. O problema está em condenar.
A condenação é o grande problema. Nós devemos sim observar, porque com os erros dos outros nós aprendemos. Com os nossos erros nós aprendemos. Assim como com os acertos que todos temos. E tudo isso nós só podemos observar e obter através do julgamento. Então o julgamento é algo extremamente importante e necessário. Mas a condenação, essa que é o problema. Quem condena não está agindo com indulgência para com o próximo. Não está agindo com indulgência, antes de tudo, para consigo mesmo. Pois quando não somos indulgentes com o próximo, começam a se formar em nós chagas de ódio no nosso coração. E é por isso que nós fizemos aquele vídeo anterior falando a respeito do ódio. Somente coloca ódio para dentro do coração aquele que não tem uma visão indulgente do mundo. E, a partir de quando o ódio se instalou, ele vai nas fibras mais íntimas da nossa alma, como foi falado nas nossas colocações sobre o ódio. Isso daí altera o nosso ponto de vista a respeito das coisas, e com isso vamos ter que desmantelar essas manchas de ódio, que acontecem por meio do perdão. Então só precisa perdoar aquele que não foi indulgente, ou seja, aquele que se permitiu ofender pelas coisas que observou. Jesus, quando passou pela terra, ele sabia muito bem o que era certo e o que era errado. Ele conseguiu observar muito claramente o que era feito por toda a classe, seja sacerdotal, seja a população que vivia, os romanos que estavam naquele local, sabiam muito bem dos acertos e dos erros de cada um. Só que, como nós sabemos naquela história da mulher adúltera, quando todos evitaram lançar a pedra, baixaram suas cabeças e se retiraram, Jesus disse: eu também não lhe condeno. Porque julgada ela já tinha sido julgada. E o primeiro julgador que existe é o nosso próprio coração. É a nossa consciência. Toda vez que agimos de maneira incorreta, a nossa consciência é a primeira a nos julgar. Mas, quando nos julgamos, o que temos que fazer? Nos transformar, nos reformar. Diante de novas oportunidades, nos esforçarmos para fazermos diferente daquele jeito que nós fizemos. Se não fizermos diferente, e daí sim, o julgamento pela nossa consciência e pelo nosso coração vai ser cada vez maior, e vão chegar então as chamadas ansiedade, síndrome de pânico, depressão e insônia. São consequências de um largo período de anestesiamento da própria consciência. Em outros encontros nós vamos conversar com mais detalhe a respeito disso. Mas quando nós temos uma visão que julga, mas que ao mesmo tempo perdoa, não permite se ofender, é indulgente, nós com isso evitamos então o quê? Exigir do próximo algo que nem nós temos. E se todos formos olhar para dentro dos nossos corações e das nossas mentes, não há nada que nós fizemos com 100% de acerto. Todos os nossos pensamentos são envoltos pelo egoísmo, são envoltos pelo orgulho, são envoltos pela vaidade. Teremos encontros específicos para conversar a respeito disso, porque são as grandes chagas da humanidade, as grandes chagas que obliteram a nossa consciência e que, portanto, obliteram os nossos atos. Então, se nós também não somos perfeitos, por que haveríamos de querer exigir que os outros sejam perfeitos? Aprendamos com os defeitos dos outros, mas também sejamos indulgentes. Evitemos nós falar mal da outra pessoa. Vamos amar a outra pessoa. Vamos ser doces com a outra pessoa. Vamos evitar difamá-la. E, portanto, então, para os casos em que não conseguimos ser indulgentes devido à nossa própria imperfeição da alma, torna-se necessário entrar na energia do perdão. Perdão, existe o perdão para algo recente, perdão para algo mais antigo. Eu vou trazer aqui uma colocação inicial para reflexão, porque o meu objetivo não é estancar o assunto e falar tudo o que existe a respeito dele,
mas trazer uma luz para a compreensão daquelas pessoas que inicialmente não foram indulgentes e que a chaga nos seus corações está tão intensa que elas não sabem mais o que fazer diante disso. Então, o perdão, inicialmente, a primeira coisa que nós temos que fazer é evitar reagir com agressividade. Quando nós reagimos com agressividade, a nossa mente fica encapsulada e nós fazemos coisas que, se dessemos um tempo para pensar ou dormíssemos uma noite sequer antes de cometer o ato, muito provavelmente nós não faríamos. Então, se segurar, tomar um copo de água, respirar fundo, se afastar um pouco da situação para dar tempo de pensar. Isso é extremamente importante e evitaria grandes problemas que aconteceram na humanidade até hoje, que foram devido a um impulso, que não foram premeditados, aconteceram devido a um impulso. Ou seja, nos afastarmos, evitarmos a atitude agressiva, a atitude impensada, violenta, no momento em que acontece a ofensa. Após isso, devemos sim voltar e pensar novamente naquilo que aconteceu. Existem pessoas que pensam que devem fazer o quê? Esquecer-se daquilo que aconteceu. Mas perdão não é e nunca foi esquecimento. Não é e nunca foi esquecimento. O perdão está em olhar aquilo que aconteceu e amar aquela situação, compreender aquela situação, evitar que aquela situação se torne uma chaga grande e profunda que vá nos corroendo como uma gangrena da alma. Ou seja, não é para nos esquecermos. Quando nos esquecemos do que aconteceu e fingimos que nada aconteceu, no primeiro momento é costumeiro acontecer, por exemplo, aparecimento de zumbidos, aparecimento de tonturas, que são manifestações do corpo mostrando que há algo muito importante que estamos fingindo não acontecer. E após isso, a longo prazo, começam as hipertensões arteriais, que não conseguem controle mesmo com vários medicamentos. Acontecem também as síndromes do pânico, as palpitações no coração, as faltas de ar, a opressão no peito, os sonhos durante a noite, com fantasmas, com perseguições, com coisas negativas. Ou seja, quando não nos entregamos para a energia do perdão e não promovemos o verdadeiro tratamento disso, quando fingimos nos esquecer das coisas, isso vai nos corroendo cada vez mais por dentro. Pois ainda que nós não olhemos diretamente para aquilo que está acontecendo, ele continua ainda assim presente e verdadeiro dentro de nós. Então existe sim a necessidade de não agirmos com cólera, com violência, afastarmos da situação, esperarmos um pequeno tempo, um dia, uma semana que seja, e depois relembrarmos a situação que aconteceu, pensarmos novamente naquilo e adotarmos maneiras de poder auxiliar aquela pessoa ou aquela situação de alguma maneira. Pois quando fazemos o bem para ela, quando fazemos o bem para aquela pessoa, aos poucos o mal que existe e que nos conecta vai se diluindo. Porque a única coisa que destrói o mal é o amor, é o bem. Nunca o mal retribuído ou o esquecimento vão sarar uma angústia da alma. Toda angústia da alma é curada através do amor. É fazendo bem para aquela pessoa, orando por ela, pedindo a Deus que abençoe aquela pessoa. Mas não é simplesmente pedir a Deus da boca para fora, mas é desejar do fundo da alma que aquela pessoa seja feliz, que ela tenha sucesso nos caminhos que ela percorreu, que tudo que aconteça na sua vida seja para o melhor, e que se ela ainda continua agindo mal com outras pessoas, que Deus toque no seu coração sem dor, mas que através do amor ela aprenda. Pois quando desejamos que o outro aprenda pelos caminhos da dor, e isso é o que mais fizemos, nós estamos o quê? Desejando mais carga de ódio em relação a ela. E esse ódio, ele vai, reflete-se na pessoa e recai sobre nós. Então há essa necessidade. Ou seja, a verdadeira cura para o perdão é o amor. Não existe como
você querer se afastar da situação. Não existe como você desejar o mal para ela e querer com isso ter libertação. A sua consciência e o seu coração estarão sempre te indicando o verdadeiro caminho, que é o caminho do amor, da docilidade, da brandura, da afabilidade, da compreensão em relação ao próximo. Agradeço de coração por toda a atenção. Agradeço a Vânia, que está fazendo a gravação para nós no dia de hoje, e que sejamos todos muito abençoados e muito felizes. Que assim seja.